bem-vindos ao canal Café Cidade. Neste vídeo vou dar continuidade à série em que visito cidades que são referência para o urbanismo do Brasil e do mundo. Neste episódio encerro a passagem por Minas Gerais e mostro aqui algumas considerações sobre a história e as curiosidades de Ouro Preto e Mariana. Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal, e esse vídeo é uma continuação daquele que eu já postei antes, que é o vídeo sobre Tiradentes e São João del Rei, onde a gente explica um pouco mais sobre como foi aquele processo de desenvolvimento daquele núcleo urbano. E agora a gente vai continuar aqui. Eu estou na cidade de Mariana, vou mostrar para vocês aí algumas imagens, alguns takes que eu filmei da cidade e também de Ouro Preto, onde eu vou finalizar o vídeo mais à frente. Antes eu quero pedir para que você entre no canal, se inscreva, para que também faça parte dessa comunidade em que a gente está falando sobre cidades, sobre urbanismo e sobre arquitetura. É uma missão em que a gente busca levar ao maior número de pessoas possível um conhecimento sobre as cidades, né? Pois vivemos nas cidades, temos que entender como elas se formaram e o que a gente quer mesmo das cidades, para que a gente possa transformar a cidade onde a gente está no lugar ideal para que a gente considera para viver. Por isso é o intuito da gente abrir esse canal. Eu peço que você se inscreva e divulgue também, ajude, compartilhe, faça aí o seu comentário sobre a cidade, que muito conteúdo eu vou trazer aqui para vocês sobre urbanismo, sobre cidades, sobre os pensamentos urbanos e do desenvolvimento do urbanismo. Bom, aqui na cidade de Mariana a gente observa que é uma cidade que atualmente é bem menor do que Ouro Preto, e ainda era assim no período já em que o ciclo do ouro cresceu bastante aqui em Minas Gerais, né? Ele iniciou aí no início do século XVIII, se expandiu ao longo de todo o século XVIII e depois acabou finalizando aí quase que junto com a queda do Império, né? Um pouco antes. E urbanisticamente, né, a gente observa que é uma cidade, assim como Ouro Preto também, ela se desenvolve respeitando a topografia do local. Só que hoje a gente observa que aqui ainda tem observa-se que depois do período barroco aí do século XVIII, isso se desenvolveu um pouco mais. Tem bastante construções contemporâneas, construções aí feitas de uma maneira mais precária e etc. A gente observa que tem bastante construções hoje que já não são mais construídas, já são num período posterior ali ao período marcado, né, por essa arquitetura mais colonial e depois a mesma arquitetura barroca, que predomina essencialmente nas igrejas e nos prédios públicos aqui de Mariana. Em Ouro Preto, vocês vão ver, eu vou mostrar os takes aí para vocês, tem um predomínio muito mais forte do barroco. Inclusive ela é considerada, né, a cidade barroca do mundo, talvez. E já em Ouro Preto a gente observa que não só a arquitetura barroca, mas o urbanismo mesmo da cidade, a arte, tudo, ela respira o barroco, né? Ainda tem um desenvolvimento mais contemporâneo, naturalmente, mas o centro histórico ali, ela emana esse sentido da arte barroca que predominou aí ao longo do século XVIII. E é interessante que isso traz pra gente o conceito do Genius Loci, mas futuramente eu vou gravar um vídeo especificamente sobre o Genius Loci, que é um conceito em que o local ali emana como se fosse um espírito em que serve de diretriz para as construções, para o urbanismo, para a arte, para a cultura. E a gente observa aí em Ouro Preto isso, né? Então acho que ali é o expoente da arte barroca, da arquitetura barroca, e até mesmo, por que não dizer, do urbanismo barroco, né? Porque a gente vê aquelas vias subindo ladeiras por meio de quadras. Então é toda aquela profusão, todo aquele
caos que a gente olhando a princípio assim, observa um caos que até de certa forma incomoda, mas quando a gente começa a prestar atenção nas coisas, aquele caos faz sentido. Todos os fluxos da cidade, tudo faz sentido em relação à cidade ali em Ouro Preto. Aqui em Mariana tem um pouco disso, mas de uma maneira bem mais reduzida. Em São João del Rei, ali no centro histórico, se observa um pouco disso. E em Tiradentes é como se fosse uma Ouro Preto bem reduzida, né? Também se observa isso, mas de uma escala um pouco menor. Então é isso, pessoal. Observem as imagens, eu vou colocar as imagens, vou fazer alguns comentários em cima aí ao longo do vídeo. Finalizo esse vídeo com vocês lá em Ouro Preto. Mariana é o berço da capitania das Minas Gerais, com uma população de aproximadamente 60 mil habitantes, segundo a estimativa de 2018. Foi a primeira vila, a primeira cidade e a primeira capital do estado. Uma das mais importantes cidades do Circuito do Ouro. Possui um belíssimo acervo arquitetônico em estilo barroco, considerado um dos mais belos do Brasil, onde mantém obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Conhecer a cidade é também visitar a história de Minas Gerais e de seus ilustres filhos, como o pintor sacro Manuel da Costa Ataíde e o poeta Cláudio Manuel da Costa. Dentre os inúmeros atrativos turísticos, podemos citar a Praça das Minas Gerais, cujo complexo arquitetônico compõe a Casa de Câmara e Cadeia, que no momento em que esse vídeo foi gravado passa por uma reforma, a Igreja de São Francisco de Assis e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Também podemos destacar a Catedral da Sé, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, a Rua Direita, a Mina da Passagem e o Passeio de Maria Fumaça. Atualmente, a principal atividade econômica da região é o turismo e a mineração. Esta última que, nos últimos anos, ficou conhecida pelo rompimento da barragem de Fundão, operada pela mineradora Samarco. O rompimento da barragem de Fundão é considerado o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total despejado de aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos. A lama chegou ao Rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, até a sua foz no Oceano Atlântico. Ouro Preto é a primeira cidade brasileira a ser declarada pela Unesco Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, fruto da prosperidade no período denominado como Ciclo do Ouro, que produziu uma arquitetura colonial belíssima e primorosas igrejas e museus em estilo barroco, moldadas com as obras de Manuel da Costa Ataíde e de Antônio Francisco Lisboa. Atualmente, o município tem uma população estimada de 72 mil habitantes, mas no ápice da mineração chegou a ser a cidade mais populosa das Américas, sendo que em 1730 tinha 40 mil pessoas, atingindo 80 mil pessoas poucas décadas depois. Para fins de comparação, Nova York neste período tinha menos da metade deste contingente, e São Paulo não ultrapassava os 8 mil habitantes. Neste período dourado da cidade, sabe-se que oficialmente foram enviados a Portugal 80 toneladas de ouro, sem contar os contrabandos e as trocas comerciais internas, usadas em adereços e na decoração de igrejas. Ouro Preto é a cidade que nos faz viajar na história e nos primeiros sonhos de liberdade brasileira. Por ali, heróis e mártires como Tiradentes marcaram o pensamento político da época. Dentre tantos atrativos turísticos,
vale citar a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Conceição, a Igreja de São Francisco de Assis, o Museu da Inconfidência, o Museu da Arte Sacra, o Museu da Mineralogia e também o Passeio de Maria Fumaça. Com o crescimento populacional explodindo, a então capital mineira viu-se limitada no crescimento e seria impossível atender os requisitos de um novo tempo que se aproximava em uma cidade enclavada nas montanhas. O empecilho geográfico e topográfico fez com que o governo mineiro pensasse em alternativas para uma nova capital. Uma das escolhas mais ponderadas era Juiz de Fora. Contudo, uma região mais ao norte surge promissora, e então decide-se criar uma cidade planejada, do zero, uma cidade moderna, que fosse capaz e à altura da importância de Minas Gerais. Surge então Belo Horizonte. Mas esse é um assunto que trataremos em outro episódio. Pessoal, então é isso, finalizar o vídeo aqui com vocês. Era para ter finalizado em São João del Rei, mas devido às chuvas que teve aí nesses últimos dias, foi impossível gravar lá em qualquer lugar. Até aqui em Mariana mesmo, choveu bastante aí durante os dias que a gente teve aqui. E espero que vocês tenham gostado. As cidades históricas aqui de Minas são fantásticas. É muito importante a gente conhecer elas, porque elas fazem parte da história do urbanismo nacional, né? Como Milton Santos disse, aqui é um urbanismo pretérito, é aquele urbanismo que ocorreu antes da industrialização e teve aí o seu ápice ao longo do ciclo do ouro, e depois teve a decadência aí com o início da República. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, clicar aí no botão de se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações e até a próxima. Obrigado.